Tem muitos caras que fazem coisas terríveis em casa, com mulher, com família. E ninguém fala, ele tá maluco. Tá maluco não. Por que ele tá assim? Os caras lutaram, foram pro hospital, os dois morreram. Por que eles morreram? Como? Eu tinha 18 anos de idade, 19. Como eu fiz esse negócio tão violento? E eu não sou violento. E aí, bom, você tinha uma luta marcada com o Vanderlei, que seria uma espécie de revanche, né? Uma espécie de revanche. Porque a luta de vocês faz muito tempo já, né? Foi pelo 98. Foi no Pride. UFC Brasil. Foi UFC? Foi o primeiro UFC Brasil. Foi o primeiro do Brasil. Muita gente não sabe. O UFC Brasil, o Vanderlei veio de uma... Eu tava falando outro dia nesse podcast do Carlão. O UFC Brasil era pra mim lutar contra o Frank Shamrock. Você lembra do Frank Shamrock? Claro que eu lembro. E o Frank Shamrock ia lutar pelo cinturão aqui no Brasil. Aí ia ser dado pra mim. Porque eu era aquele cara que eu vinha do... eu tinha uma referência. Eu tava carregando o card. Em vez de dar o Frank Shamrock pra mim, o Frank Shamrock malandro escolheu um outro cara. Então já tinha naquela época, tava surgindo essas coisas de escolher... eu não tinha manager. A minha mãe era meu manager, né? Assim, eu não tinha ninguém me agenciando. Então você imagina, era raiz mesmo, né? Então, assim, veio uma luta, eu vou pra dentro. Era aquela coisa... Então, minha mãe era aquela coisa de... vamos fazer isso, tá? Faz assim. Não tinha ninguém ajudando, não tinha um advogado. Alguém que entendesse o business. Nada. Entendi. Mas já existia. Aí tinha um cara que era o Batarelli, que era um cara que era daqui, e ele era o manager do Vanderlei. E o Vanderlei veio de um evento dele, acho que do evento dele. Então eles estavam colocando ele no UFC. Então eu falei assim, vamos botar ele com o Vitor. E o Vanderlei era um cara perigoso. Né? Então, e eu fiquei pé da vida com o UFC, porque o UFC não me deu o cinturão naquela noite. Né? Porque o Bob Maia veio que era o dono, né? Que era um cara que era de 25. Então, assim, sempre teve, eu fui aprendendo muito cedo, tarde, porque eu era um apaixonado, eu era um lutador. E depois eu virei um empreendedor. Então, assim, eu fui ao contrário, eu era o lutador e depois eu me tornei um empreendedor. Então, tu tava ali pelo esporte e não pelo show, pela grana e tal. Entendi. Então, assim, ia ser uma revanche no boxe, né? Mas infelizmente eu sofri uma concussão. E quando eu sofri essa conclusão, óbvio que ele deve ter ficado muito frustrado, né? Só que não existe um respeito da parte dele em relação a descobrir, porque a gente ia lutar no UFC e eu quebrei minha mão e ele inventava que eu tinha... Na cabeça dele, o que acontece? Quando alguém cria uma narrativa, é para desfocar, né? Então, assim, na cabeça dele, eu tenho medo dele, né? Eu não queria lutar com ele, não queria dar revanche pra ele, mas eu quebrei minha mão. Aqui, ó. Até hoje aqui. Eu tinha um pino pra fora. E eu fui na luta dele contra o Rich Franklin, em Belo Horizonte, e eu tava com a mão engessada. Ele falou assim, ele tá engessando a mão. Então, assim, os lutadores, eu entendo, eles criam narrativas. Só que, nesse lado da conclusão, em vez dele tentar descobrir, né, e existe um nível de um code of respect. Então, assim, o coração fala, né, as pessoas, elas entram, hoje em dia todo mundo tem um podcast, todo mundo fala, então assim, eu entendo que as pessoas querem gerar opiniões, né, elas têm opiniões próprias, que eu acho normal você ter, só que é uma coisa muito séria, e o que eu tive é muito sério, entendeu? Então assim, e é uma coisa que o próprio Vanderlei, eu não sei se ele tem alguma sequela. Muitos lutadores têm sequelas e nem sabem que tem sequela. Às vezes tem muitos caras agressivos em casa. Eu não gosto de dar nomes, mas tem muitos caras que fazem coisas terríveis em casa, com mulher, com família. E ninguém fala, ele tá maluco. Tá maluco não. Por que ele tá assim? Será que é por causa do esporte? Será que é por causa... Porque o cérebro não foi feito para tomar golpe. Será que é porque agora tem... ou a gente vai ter no futuro uns caras que, tomou muita cotovelada, né? Com certeza. Isso é certo, porque existe, né? Quando você faz. O problema não é na luta. O problema é no treino. Já ouvi isso você também. Entendeu? O problema não é na luta. O problema é quando é feito no treino. Então, assim, eu queria muito poder ajudar a mudar a maneira que a gente treina, porque é muito louco, os caras saem na porrada, né? Eu me lembro do Vanderlei, esse cara da Shootbox, e falava que os caras faziam treinos violentíssimos. Cara, mas só que é o errado que deu certo, só que agora a gente precisa corrigir. Então, assim, eu sofri essa concussão, que é o segundo síndrome, né? Eu sofri uma concussão em cima de uma outra concussão. E eu não pude lutar, né? Assim, então... E os caras ficam putos. É normal, assim, pode ficar assim, mas
tem um level até onde a gente pode provocar, até onde você pode ir, entendeu? Aí depois fala assim, eu sou cristão. Mesmo você escolhe um lado, irmão. Entendeu? Assim, aí tem gente que fala assim, eu sou isso. Eu falo assim, sério? Fico confuso, entendeu? Peraí. Você tem o Double Jeopardy, você conhece aquela lei do Double Jeopardy? O cara, eu não sei se ele é isso ou se ele é aquilo. O que ele é, entendeu? Tipo assim, Então, assim, pra mim foi uma lesão muito séria que eu nunca tinha sofrido na minha vida, nunca senti. Eu tava 7 dias no hospital, uma dor de cabeça, eu tomava morfina, não abaixava a dor de cabeça, não saía. Cara, eu fiquei agoniado. Eu falei assim, não é possível que eu vou ter essa dor de cabeça minha vida inteira. Parecia que não ia passar. Fiquei 3 dias sem dormir, você não consegue dormir, você cochila, acorda, aquela dor... Porque eu não respeitei o protocolo, né? O Dr. Pagura falou, Vitor, você sofreu o second syndrome. Poderia te matar isso aí, porra. É uma coisa que serve óbito, ou deixar num estado pior, né? Então, assim, tem muitos lutadores que passam, que tem sequelas severas que não é regressivo. Igual o seguinte, às vezes você tem uma lesão no braço, o seu braço não dobra mais. Mas uma coisa é o seu cérebro que pensa que tem que fazer reasonable, que eu tenho um filho, tenho uma família. Então, assim, e não deu tempo hábito, né? Porque vão ser só ano que vem, que agora que eu vou poder voltar a treinar. Então, assim, eu preciso passar por uma coisa. E hoje em dia eu não sou mais lutador, né? Eu faço isso como se fosse um hobby, né? Tipo assim, hoje você fala assim, Vitor, você é lutador? Não. Eu tô boxeando aquilo que eu não... Boxe pra mim é um esporte... É o meu esporte. Inclusive vai ser a primeira luta do Vanderlei contra de boxe, né? A minha não vai ser a primeira, mas o boxe a mim é um hobby, né, hoje em dia. Eu não faço luta profissional, eu não sou. Isso é um hobby, eu não ganho dinheiro fazendo isso, não é meu trabalho, entendeu? Então é muito bom as pessoas entenderem isso. Então, assim, às vezes as pessoas imaginam, né? Então, assim, pra mim fazer uma luta hoje, ela tem que ter propósito. Não é uma luta, é um hobby meu, eu vou jogar tênis porque eu gosto, eu vou fazer boxe porque, é óbvio, eu sou bem pago fazendo uma coisa, eu não vou fazer um boxe, eu não ganho muito dinheiro, porque eu mereço ganhar, né? Conquistei, então assim, mas eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho condição. Não tem gente que faz uma coisa por dinheiro, eu não vou fazer por dinheiro, entendeu? Isso significa que toda vez que a gente te vê lutando vai ser porque tu está em condições e tem chances reais de... Eu vou lutar de verdade. Vai lutar eu não vou fazer uma luta de mentira. Eu não vou fazer WWE. Por quê? Se eu vou fazer, porque hoje em dia tem muita gente fazendo essas lutas de... Entendeu? Eu não vou fazer uma coisa injusta. Eu não vou lutar com um cara que não tem capacidade de lutar comigo. Tem lutadoras que fazem isso. Fazem luta só pra ter viewers, né? Pra ter isso. Não, eu sou um cara muito... Arte marcial pra mim é uma coisa muito séria. Então eu não posso também lutar com um cara que tem, sei lá, seus 20 e poucos anos, 30 anos. Não tem sentido nenhum de eu fazer. Eu quero lutar com gente que tem história. Então tem história com o Vanderlei. Agora eu luto com vencedor, né? Foi o que eu falei pro pessoal, ó, eu não luto com perdedor. Tipo assim, aí que eu falo, existe uma linhagem. Então, tipo assim, como ele não pôde lutar comigo, ele vai lutar com o Popó. Se o Popó ganhar, aí eu luto com o Popó. Se o Popó perder, ótimo, vai ser o Vanderlei. Então, tipo assim, a luta funciona como se fosse um storytelling, entendeu? O Dana White sempre falava isso. Cara, o segredo da luta é o storytelling, né? Às vezes ele pode perder do Popó e de repente ele fez uma luta brilhante, né? Então vale a pena lutar com o Vanderlei. Agora, se ele vai lá e passa um vexame, então, tipo assim, tudo na realidade é um storytelling. A gente não pode nunca... Lembra, Deus fez o primeiro dia, ele fez o segundo dia, ele fez o terceiro dia. O nome disso é processo. Hoje a gente vive nas pessoas, elas querem pular o processo. Você bota um cara para começar a trabalhar aqui, o cara fala, e aí, quando é que eu vou ganhar o meu aumento? Você fala, começou hoje, você quer já aumento? Então assim, a gente precisa passar por isso. Então, hoje eu tô com um processo, eu tive um concussion, eu tenho que passar por esse processo. E tô aprendendo e quero ajudar as pessoas que estão passando por isso e nem sabem que estão passando. Entendi. Porra, eu acho muito corajoso o cara que entra num ringue ou em qualquer coisa pra lutar com Popó numa luta de boxe. Tem que ser corajoso, tá? Muito. O bicho é super campeão mundial. O esporte é dele, esporte, né? Entendeu? E, porra, vai ser uma luta interessante. Assim, vocês treinam todos ou várias artes marciais há muito tempo, né? Tu falou do boxe. O boxe, tu treina boxe há muito tempo.
Não lutou o boxe, não viveu o boxe como o Popó viveu o boxe, mas você treina há muito tempo. No meu caso, sim, né? No caso do Vanderlei, ele fez o boxe, mas ele fazia kickbox, né? Que é o chute boxe, né? O Vanderlei não é um lutador de boxe, né? Tipo assim, você fala assim, qual a chance dele ganhar? Entre 100%, eu diria, futebol de salão, Falcão, como é que foi no campo? Não foi muito bem no campo. Por quê? Porque é outro esporte. É a mesma coisa, então eu falaria do Vanderlei, se ele pode ganhar, pode. Mas é outro esporte. Então, ele não praticou boxe como eu pratiquei. Eu pratiquei o boxe, né? É um esporte que eu pratico. É um esporte que eu já tive acho que umas 6 lutas de boxe. Né? Eu pratiquei, né, boxe a minha vida inteira. Como será que compensa isso? Porque o Vanderlei também tem um estilão de lutar que pode ser que surpreenda, eu não sei, cara. Assim, olhando, porque assim, os dois são muito casca grossa, na minha opinião. Né? Lembra, você não consegue, se eu botar um leão pra lutar com, sei lá, um outro animal que é bravo também, mas a probabilidade dele vencer do leão é quase zero. A única probabilidade do Vanderlei ganhar nessa luta é nocauteando o Popó com um mata-cobra. A gente fala que um golpe que pegar nele e ele cair. Tem essa chance. Tem. Como eu falei, quando o Popó lutou contra o Bambam, né? Qual a chance do Bambam ganhar? Se ele acertar um golpe... Só se pega um pombo sem asa ali... É isso aí, a gente fala pombo sem asa, isso aí. Se entrar um pombo sem asa, ele ganha. Se não, ele não ganha. Entendeu? O Popó, cara, é o Popó, entendeu? A gente não pode esquecer disso, né? Esse é o ganho. Ele tem a chance, é o pombo sem asa. Essa é a aposta que o cara tem que botar. Um pombo sem asa. Não tem como ele boxear. Você vê, até o jeito que ele tá treinando, você vê. Ele não tem, ele é mais stiff. O boxe é mais. Você tem que ter ginga, né? Você tem que ter. Cara, o boxe é sinistro, bro. Boxe Eu vou assistir essa luta aí. A princípio tá tudo certo lá. Eu devo ir lá assistir. A gente vai estar lá. Tu vai estar lá também? Vai estar lá também. Vai ser interessante. Vai ser bem interessante. E assim, se a gente for falar de lesão, Vitor, tu teve lesão pra caralho ao longo da carreira. Muita. Né? Começa com essa do pescoço que tu falou, né? Com 20 anos de idade, eu quase aposentei. Me tiraram, cara, eu fiz um cocô. Desculpa. Tu deu uma cagada? Isso aí. Eu não consegui limpar minha bunda. Eu fiquei 2 horas pra chamar uma enfermeira. E a história foi o seguinte, eu tava treinando, eu ia lutar contra o Mark Coleman. Que é outro brabo pra caralho. 8 meses depois eu luto contra o Vanderlei. Foi justamente ali. Eu ia lutar com o Mark Coleman, eu tava treinando com o Alvinho, que é da ginástica natural, professor Alvinho, que, pô, o cara me ajudou muito. O Alvinho é um cara fera. O Alvinho tava comigo, me levou pro hospital. Eu falei, Alvinho, me leva pro hospital. Ele me levou pro hospital. De lá, eu fui fazer um cocô, a mulher não conseguia me limpar, chamei a mulher. Quando eu vi, eu tava deitado, tomando morfina. E, cara, dormi durante 6 meses numa cama assim, tive que alugar uma cama de hospital, porque eu não conseguia dormir na vertical, que eu doía tudo. Foi no treino que tu se machucou também? Foi durante eu fazia exercício de pescoço, meu pescoço era desse tamanho, era gigante. Eu fazia muito exercício de pescoço errado. Então, assim, eu fiz muita coisa errada que deu certo, mas chegou a hora que o corpo o corpo avisa. Então, hoje, quando eu olho para o mundo do esporte, eu falo para os meus filhos, tem uma coisa que a gente fala que é o bulletproof. O que é bulletproof? Bulletproof é prova de bala. A gente tem, vou falar assim, a gente tem, tudo que a gente faz é para frente, né? A gente toma água, a gente segura o microfone, a gente come, a gente é forward people, né? Tudo que a gente faz é para frente. Quantos exercícios a gente faz para abrir as musculaturas das costas? Então eu falo assim, tu já viu um gorila? O gorila? O gorila é forte aonde? O gorila é forte no tronco, na parte superior, nos braços. Tu já viu atrás o gorila? O gorila atrás, ele tem ele segura numa árvore, fica pendurado, porque ele tem muita força na parte, né, nas costas. Então assim, os músculos pequenos, vamos supor, quando eu falo de ombro, quando eu boto, os únicos membros que são colocados de fora é o ombro, o resto tudo é uma linha só.
Então o ombro é como se Deus te colocasse algo de fora. Então tem vários músculos ali que segura tendão. Então hoje eu fiquei expert em fazer o Bulletproof Process, que é o quê? É a prevenção. Hoje a gente fala de fisioterapia. A fisioterapia não é só para você machuquei, eu preciso fazer fisioterapia. Então eu, ao longo dos meus anos, eu fui fazendo eu tenho uma formação médica e fisioterapêutica na minha. Então assim, eu sei quando você fala assim, Vitor, eu vou falar assim, você tem dor na lombar? Você tem dor de lombar? Se eu tenho, não tenho. Então assim, por que você não tem dor na lombar? Aí assim, a maioria das pessoas que ficam sentadas numa cadeira horas, elas sentem dor na lombar, sentem dor nas costas, entendeu? Então assim, é a maior doença da humanidade hoje, a cintura, né? A coluna, né? Porque a gente fica sentado, a gente é cefor. Então você fala assim, a gente precisa fazer vários outros movimentos que a gente não está acostumado, que é trabalhar os seus movimentos das costas, são os paravertebrais. Bom, boa parte de eu não ter esse tipo de dor aí tem a ver com o lance de eu ter começado a treinar 2 anos atrás, né? Isso. Então, mas ajuda eu era muito. Um esquisito. Então assim, as pessoas geralmente elas sentem dores articulares, né? Quando você usa muito. Então, só que a maioria das pessoas, você pode ver, o ombro é para frente, o ombro não é para trás. Então assim, aí você vai ver um velho, já viu como é que um velho começa a ficar no velho? Ele começa a shrink, porque pois que fazer musculação é muito importante. Resumindo, aí eu conheci o Frederico Lapenda, falei, cara, vem para cá. Eu falei, não posso, só posso vir se o Carson vier. Você convence dele vir? Eu falo, você abre uma academia para ele? Abre. Então eu voltei e falei, Carson, você quer que o seu nome seja conhecido no UFC? Porque eu me lembro que o Rorion levou o Carson pro UFC, e o sonho do Carson era botar os alunos dele para ganhar dos Gracie. Esse era o objetivo do Carson. Eu falei, Carson, esquece isso. Eu conheci um cara que agora os seus alunos vão poder lutar no UFC. Eu posso lutar, mas você vai poder trazer todo mundo. Eu já tinha essa visão que todo mundo podia ir lá e lutar o torneio. Você lutava o torneio, saía do torneio, você era campeão, você fazia uma super luta. Era assim que era antigamente. Eu falei, cara, vai ser legal, você pode botar um cara, aí o cara luta, super luta, você bota outro cara, então assim, até que tenha, eu falava com ele falou assim, tem que ter a categoria, naquela época não tinha, tem que ter categoria. Tanto que no meu UFC teve 2 categorias, era abaixo de 90 e acima de 90. Foi assim que começou no UFC. Eu lembro, acho que do primeiro que eu via em VHS, porra, valia tudo, um cara gigante com um maluco pequenininho e... Não tinha peso. Tanto o dedo no olho. O cara que eu lutei na minha primeira luta no Havaí, se vocês quiserem, vocês podem botar depois o vídeo. O nome dele era John Hess. Ele tinha sido eliminado. As regras foram... Ele cegou um cara na semifinal. Caralho! E foi eliminado do UFC. Ele não pôde continuar. Então assim, as regras foram acontecendo... Por isso que eu falo, cara, como é que traz de volta aquele cotovelo, né? Então, assim, o esporte, ele era muito raiz naquela época. Então, eu falei pro Cássio, vamos para os Estados Unidos. Ele aceitou, a gente veio para os Estados Unidos, o Frederico Lapenda, né, abriu a academia pra gente lá em Westwood. Aí depois, eu me lembro como se fosse ontem, o Marcos Ruas, que foi um campeão do UFC, ele era da luta livre. Eu falei, Cássio, o Marco Ruas era representado pelo Lapenda. Eu falei, cara, vamos treinar o Marco Ruas, treina. Aí eu me lembro que o Cássio ia treinar, aí o pessoal da academia expulsou o Cássio da própria academia, porque ele não podia treinar o Marcos Ruas, pela rivalidade, jiu-jitsu versus luta livre. Eu falei, Cássio, isso é uma loucura. Ele, não posso, esse negócio. E eu convencendo o Cássio, treina ele. Então eu tinha esse negócio de inimigo, né? Todos os faixa pretos do Cássio, que já eram adultos, 30 anos, e eu tinha 17 anos de idade. Eu falei, cara, treina. E o Marcos Ruas era um cara referência, sim, mas não podia. Tinha um joguinho de Dreamcast, que era o UFC, videogame, que tinha o Marco Ruas, eu gostava pra caralho. Cara, então, muita gente não conhece a história dele, mas na época ele era referência pra mim. Né? Eu me lembro que tem uma época o Cássio queria botar eu pra lutar contra ele, ainda bem que não aconteceu, porque eu acho que eu ia tomar um cacete. Mas o Cássio acreditava tanto em mim, né, que ele achava que eu com 17, 18 anos de idade eu podia ganhar de qualquer um. Então essa confiança que o Carson teve em mim, né, foi muito importante para mim. Só que não tira, né, o trabalho que eu colocaria, mas assim, é muito importante você ter um treinador. Então ele me passou muita confiança. Então eu tinha sempre essa visão de empreendedora, entendi, de visão de que o UFC ia ser... Só que demorou muito, até pelo fato de políticas de boxe, né, de banirem a gente muitas vezes lá.
E a gente vê hoje o crescimento exponencial da arte marcial. Então, assim, nós brasileiros, nós somos muito bons em exportar os nossos produtos, né? Então a gente exporta o que é bom e fica com o que é ruim. Infelizmente é assim. Foi assim no futebol, é assim na parte de alimento. A gente exporta a melhor soja e fica com a pior soja. Melhor café, melhor carne. Tudo nosso a gente exporta. Então, o que acontece com o brasileiro? A gente tem que ir sempre na cultura, né? A gente vem dos portugueses picareta que vieram pra cá, eu extorquei a gente. Então, assim, se a gente entender o nosso histórico, o nosso DNA das pessoas que fizeram esse país, eu acho que a gente vai poder muito mais entender quem nós somos, porque eu falo que a cosmovisão é muito importante. A cosmovisão cristã, e a cosmovisão não é uma coisa que vem do cristianismo, mas a cosmovisão é a primeira coisa você entender quem você é, quem eu sou. A segunda é por que eu estou aqui, o que há de errado que eu posso mudar. Então, no cristianismo é quem eu sou, quem é a minha essência. Não é só meu nome é Vitor, não. É quem eu sou como pessoa, né? Você entende quem você é, o propósito de quem você é, depois você entende por que você está aqui. O que houve de errado? O pecado. Como é que pode ser contestado? Cristo. Então, assim, na cosmovisão cristã, a gente sempre aponta para Cristo. Na cosmovisão do lutador, aponta para o quê? Para o que você é bom, o que você é ruim, o que você tem que melhorar. Então, para mim, a cosmovisão se aplica em qualquer lugar. Então, se você me leva para a sua empresa, tá aqui o Podcast Flow. Por que o Flow existe? Né? Quem é o Flow? O que está de errado? O que a gente pode corrigir? Você aplica isso em qualquer lugar. A cosmovisão é necessário e é importante para qualquer um. Só que, para mim, aplica-se, né? No meu caso, eu sou cristão, eu aplico para a minha fé. Então, a minha vida é baseada naquilo que Cristo estabeleceu para mim. Mas isso aplica-se para o judeu, para o muçulmano, para a turma simples. Quem eu sou, por que eu estou aqui, o que está de errado que pode melhorar. Se a gente fizer isso, nós conseguimos viver numa sociedade com diferenças, só que o brasileiro, ele não entende quem ele é, né? Por que ele está aqui, o que houve de errado que a gente pode corrigir. Se a gente fizer isso, a gente se torna um Brasil muito melhor. Só que na luta, eu até hoje vejo os lutadores não sabem do poder que eles têm. Então nós somos frutos do mercado. O mercado decide como a gente vai. Botou essa regra, os lutadores se adaptam. Ninguém entra em revolta, não. Você viu a luta do Jean Silva com cara, agora ele tomando cotovelada em cima? Não vi. Pô, mano. Mas. O Diego Lima dando. Mas cara, eu sei do que tá falando. Sim, foi assim. Cara, são dois brasileiros. São feras, são referências. Mas assim, é uma regra perigosíssima. Que realmente pode machucar e acabar a carreira dos caras. Seríssimo. Então, assim, exemplo, eu tive uma conclusão agora, eu não fazia ideia, com 48 anos de idade, né, eu tive uma conclusão, em vez de eu sou um cara mesmo, muito experiente com nessa lesão, eu sofri uma conclusão, eu sabia que não era uma dor de cabeça normal, eu continuei treinando, porque era uma luta que eu queria tanto. E assim, eu não queria ir pro médico, o médico falou assim, você tem que ficar parado 2, 3 semanas. Eu não queria ficar parado. Então assim, eu na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar quieto. Aí minha mulher falou assim, meu amor, você tá com dor de cabeça? Eu falei assim, muita dor de cabeça. Aí que eu fiz, fiquei ali, falei assim, agora vai dar certo. Eu vou fazer um outro sparring. Tomei uma outra conclusão. Então assim, é o Second Syndrome Concussion, que é perigosíssimo. É a morte silenciosa, né? Então assim, hoje eu conversando com o Pagura, que é o que mudou a regra no futebol, né, de conclusão, né? Ele falou assim, Vitor, você tem noção do que você fez? Você colocou a sua vida em risco. Porque o seu cérebro não é igual ao seu joelho, porque você não vê uma lesão, você vê a lesão no braço, a sua mão está inchada. O seu cérebro, você precisa fazer uma imagem e saber o que você teve. Quando eles começaram a fazer a imagem, ele falou, cara, você teve isso aqui. Isso é muito sério, você tem um hematoma. Agora você tem que... Eu falei, cara, você não pode fazer nada. O que causou essa concussão? Soco. Tomou um socão. Fazer um sparring, tomei um soco. Aí tomei outro soco. Então, tipo assim, só que eu sofri uma concussão, continuei fazendo sparring, terminei o sparring, continuei treinando e fiz um outro sparring, tomei outra concussão. Então, assim, quando você sofre uma concussão, existe um protocolo a ser seguido. Então, qual é o protocolo? Você sofreu uma concussão, você tem que ficar symptomatic free. Você não pode ter sintoma nenhum.
pode fazer nada, você fica deitado. Aí você acabou a dor de cabeça, você espera 2 semanas, aí você retorna de novo. Então assim, eu não fazia ideia. Então hoje em dia eu fico imaginando quantos lutadores sofrem contusão. Você viu os 2 boxeiros que morreram lá, os japoneses? O que aconteceu? Os caras lutaram, foram para o hospital, os 2 morreram. Por que eles morreram? Não por causa da luta. Porque no treino eles sofreram contusão e na luta eles tomaram muito golpe. O cérebro não aguentou. Então assim, hoje é uma coisa muito negligenciada. Tanto o Pagura falou, Vitor, é muito sério, você não viu o Homem-Aranha agora? Acabou a filmagem, ele sofreu uma contusão. Então agora ele tem um processo, vai ter que esperar, não sei quanto. Então existe um protocolo a ser seguido. E hoje na luta, no MMA, eu falo assim, cara, os caras não fazem ideia. Você vê os treinos, são 70 pessoas num tatame treinando e tomando porrada. Aí o cara sofre uma contusão, vem treinar no dia seguinte, com a luvinha pequena, não existe proteção. Então assim, eu penso sempre nisso, cara. Se eu sofri uma coisa, quantas pessoas estão sofrendo isso, né? Então, até com menos experiência, né? Então essa parte de luta, como eu vivenciei tudo isso, eu fico imaginando hoje, quantos lutadores nunca me ligam e falam assim, Vitor, ninguém nunca me ligou e falou assim, Vitor, me conta um pouco da sua história. Como é que você acha que eu posso melhorar? As pessoas não, por causa da vaidade, do ego, né? As pessoas querem achar que... Então assim, eu vejo hoje a luta como um esporte que está evoluindo muito, mas ao mesmo tempo que ela evolui muito, ela evolui muito no lado do entretenimento, no lado disso, mas as pessoas, assim, eu fico vendo as regras, aquele pisão do John Jones, né? A gente pode colocar umas regras que possibilita do cara ter uma longevidade. O próprio Dana White fala, esse esporte é para young. Então, enquanto você tem os seus 20, na early 30s, então assim, daqui a pouco, com 33 anos de idade, tá velho. Então assim, como é que a gente prolonga isso, né? A idade, o Cristiano Ronaldo tá jogando futebol com 40 e poucos anos. Então, por que a gente não pode fazer isso na luta também? Prolongar. Né? Então assim, esse seria o meu desejo de poder ajudar o esporte a ter longevidade, porque todo mundo tem uma família, é casado, tem filho, né? E eu fico vendo os lutadores, né, assim, tantos boxeiros, quando vão ficando mais velho, cara, o cara de repente não tem mais brain, não consegue falar direito. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito hoje na luta. Entendi. Mas o evento evolui muito do ponto de vista de entretenimento e pouco, ou sei lá, às vezes até retroceder do ponto de vista de regra. Você acha que os outros atletas em geral eles curtem essas regras mais selvagens de certa forma? Eu entendo que pro show, a galera que assiste, não sei o quê, pode gostar, porque a galera às vezes não tá ligando muito pra tua saúde, né? Quer sangue, quer apostar. Gente, é o cara mais infiel, o torcedor do MMA. Eu já presenciei o cara torcendo pra um cara, aí o cara começa a apanhar, ele começa a torcer pro outro cara. Ele começa a torcer. Minha filha ligando a Vitória aí. Liga, acende aí, pô. A gente tá gravando, a gente pode esperar um pouquinho. Então vai, então dá-lhe. Que as regras, na realidade, elas deveriam proteger, ser mais... pensar mais no futuro, porque no futebol, em todos os esportes, você precisa dos dois, né? O torcedor, foi o que ele falou, o cara vibrando. O torcedor agora não é igual um flamenguista. Tudo bem, o Flamengo nunca vai, o cara não vai deixar de ser Flamengo para virar botafoguense, né? No MMA, ainda é um esporte de 30 anos, cara. Você para imaginar, não é um esporte que tem um histórico de, sei lá, 100 anos, né? Não. O MMA não tem nem 30 anos. É verdade. Você entendeu? Então, assim, estamos no início. Então, agora muitas coisas vão mudar. Então, assim, como eu sou visionário, eu posso. É como se fosse um profeta, tá? É como se eu estivesse vendo o futuro. Mas eu não estou vendo um futuro que Deus me mostrou. Eu estou vendo um futuro porque eu sei, eu vivenciei, eu sou um cara com visão. Igual você ter visão do. Como é que você. Eu vi lá o Joe Rogan, porque se eu fizer isso aqui vai ser legal. E todo mundo hoje tem, mas você hoje em dia é um líder de mercado, então você está se renovando. Você não deixa de se renovar. E o grande lance hoje, eu gostaria muito de ajudar o esporte, como é que a gente pode ensinar o seguinte, eu nunca pensei em me aposentar. Na verdade eu não me aposento, nunca vou me aposentar. Por quê? Aposentar não existe. Você está sempre fazendo alguma coisa. Você quer matar alguém? Manda ele ficar em casa.
Manda a pessoa ficar em casa. Você vê, a pandemia matou muita gente, não por causa do coronavírus, porque as pessoas ficavam em casa. Então, assim, o não fazer nada, a gente não nasceu para não fazer nada, a gente nasceu para caçar, para ir atrás, para plantar, né? Assim, nós somos, então, se você fizer quer matar uma humanidade, quer destruir, manda todo mundo ficar em casa lockdown. Isso já é a morte. Então, assim, para mim, é muito nítido de entender como é que a gente pode melhorar qualquer coisa. A gente pega as pessoas que andaram o caminho e fala assim, como é que a gente pode melhorar esse caminho? É simples. E, cara, porque, assim, você falou um pouco aí que existe que tem toda uma rixa, de certa forma, ou grupos dentro do esporte, que os caras não se dão muito, não se falam muito, não se treinam, não treinam juntos e tudo mais. Isso atrapalha também na hora de lidar com... Vamos lá, eu não tô propondo um sindicato de lutadores, mas Mas deveria existir. Tem sindicato de tudo. Por que tem sindicato? Exemplo. Vamos lá. Por que existe a lei na Bíblia? Por que Deus estipulou a lei? Vamos dar exemplo. O que a lei faz? A lei para você de fazer alguma coisa que você quer fazer. Por que tem uma lei de speed limit? Por que... Cara, se eu te der uma Ferrari, você vai falar, caraca, eu vou pisar aqui. Mas eu falo assim, cara, se você passar aqui, vai dar $500 a multa. Opa, não vou acelerar. Aí você acelerou, você tomou $500. Aí na próxima você vai tomar, sei lá, seus $1.000. Na próxima você perde a licença. Então assim, se não existir, a lei foi feita para frear o nosso coração que deseja o quê? Fazer o erro. Exemplo, você tem filho, né? Vou dar exemplo, vou falar para você o que é o pecado. Tem uma doutrina na Bíblia que fala assim, a depravação total. Tem algumas pessoas que acreditam que quando Adão e Eva pecaram no jardim, que eles... que você nasce sem pecado e que o mundo vai te tornando pecado. Tem uma galera que acredita nisso. Eu não acredito nisso, porque eu tenho um filho. Eu vi o pecado no meu filho quando ele era pequeno. Então, o que é o pecado? O pecado é porque a gente já nasce do pecado. Então, assim, eu não vou entrar muito na doutrina, porque eu vou falar só do que acontece. Tá. A minha filha tinha ela estava no berço, e a menina Joana falando, e a Vitória com a chupeta, né? E ela estava com a chupeta assim, e a minha mulher lavava, esterilizava. Ela virou para a Vitória e falou assim, Vitória, se você tacar essa chupeta no chão, você não vai ter mais ela. A minha filha ficou assim, ó, com a mão no berço, ela olhou para minha mãe, ela deu um assim, abriu a mãozinha e a chupeta caiu. Nunca mais recebeu a chupeta. Isso mostra a desobediência. Ela sabia o que estava fazendo. Por quê? Então, assim, nós somos desenfreados para fazer coisa errada. Então, assim, por que existe uma lei? Um sindicato é para proteger, exemplo, uma igreja sem presbitério. Como é que você vai ter um pastor sem dar conta com alguém? Se o cara estiver roubando dinheiro, quem que vai verificar se o cara... O cara é dono da igreja, faz o que quiser. Não pode, você tem que ter alguém verificando você. É o quê? Accountability. Exemplo, eu vou fazer com você uma accountability. Vamos supor que você tem uma coisa que você não consegue parar. Tem algum hábito que você gostaria de parar, mas você não consegue parar? Eu gosto de fumar meu tabaquinho. Mas você gostaria de parar? Cara, eu gostaria de parar, sim, pra encurtar, sim. Tá, então vamos lá. Você tem um hábito que você gosta desse hábito, mas você não consegue parar. Isso. Eu vou te ensinar a parar esse hábito. Você vai escolher uma pessoa e falar assim, durante um mês, você vai ser minha accountability partner. Você já viu o programa AA, aquele do Alcoólicos Anônimos? Já. Por que a pessoa para de beber? Porque ela tem um parceiro. Então, quando você tiver vontade de fumar, você não vai poder fumar. Você vai ligar para esse seu parceiro e vai falar assim, cara, eu tô com vontade. Aí o seu parceiro fala assim, irmão, você não vai fazer isso, irmão. Se esse cara tiver que sair da casa dele, te ver, te pegar e te prender, ele vai fazer. Então, assim... Na vida, nós precisamos de pessoas. Por que nós vivemos em comunidade? Nós não somos tigres, nós somos leão. Nós vivemos numa comunidade. Porque é o seguinte, eu sei que eu sozinho não sou bom. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras é difícil de quebrar. Você sozinho, cara, você não é ninguém. Então, o problema da humanidade é entender os seus limites. Então, eu sei o quanto a lei existe para frear o meu coração. Então, Deus, ele colocou uma lei... Porque ele viu que a humanidade, começou como? Caim e Abel. Os caras o irmão matou outro irmão, não tinha ninguém. Pra que ele... Porque é do mal, a gente é
ruim por natureza. Meu filho me lembra que enfiava chupeta, o Davi enfiava chupeta na Vitória, com tanto carinho, entre aspas, né? Porque a gente estava dando atenção para ela, era pequena, então assim, é natural da gente. Nós somos assim, por mais que a gente goste do nosso irmão, quantas coisas ruins nós fazemos para as pessoas que a gente gosta intencionalmente, porque existe na gente uma coisa que é, então assim, por que existe um sindicato? Para proteger, né, a gente fazer coisa errada. Então assim, ou de deixar que regras se imponham isso, é uma proteção. Uma igreja sem presbitério é um perigo, porque está na mão de um cara que, se ele decidir fazer o que ele faz, porque ele não precisa dar conta para ninguém. Então assim, imagina um presidente, que é o que a gente fala aí, vamos falar assim, da China, é um ditador de decidir não querer fazer. Por isso que existe um Senado, né? Por mais que de repente não seja da forma perfeita, digamos assim, né? Mas é importante ter, de repente, uma pessoa que pensa diferente. Então, existe essa democracia para proteger a gente de virar um... Não é assim, entendeu? Então, assim, eu penso nisso. Eu acho que é importante a gente... Né, as regras, enfim. Quando tu vai encarar o Anderson Silva, na encarada mesmo, que ele coloca uma máscara, o que ele quer dizer com aquilo, cara? Porque, eu não lembro, eu acho que eu falei alguma coisa que ele usa, porque o Anderson, ele é um lutador que ele, eu falei que ele tinha dupla personalidade, ele é uma pessoa aqui, outra pessoa ali, né? E como eu falei isso, eu falei assim, ele usa várias máscaras, ele foi bem inteligente, ele usou um tema legal, ele trouxe uma máscara, né, de um pessoal que fazia lá um tal, então ele usou aqui, ele usou algo que eu falei, né, pro lance dele, né, que eu falei que ele tinha várias máscaras. Então assim, eu falei que ele tinha várias personalidades. Às vezes ele faz aquela coisa do falso mídia, aí às vezes ele é humilde, às vezes ele tinha várias personalidades. Eu falei, acho que disso dele, ele usou aquilo, usou aquilo daquela maneira, usou a máscara, foi um tema, ele usou o tema em favor dele. Ele pegou ali o limão e fez uma limonada. Quando, né? Tu viu, o que tu achou? Deu vontade de sair na porrada ali mesmo? Não, cara, eu falo, hoje em dia você entende que aquilo ali é um show, entendeu? Um show. Então você tem que ter o seguinte, por isso que eu falo, existe um nível de entretenimento também. Então as pessoas, e cada um faz de um jeito, né? Cada um cria o seu personagem, né? Ele pegou algo que eu falei e fez do limão a limonada. Que eu acho que faz parte do show, entendeu? Então pra mim hoje, cada um cria um personagem, né? Você pode criar um personagem, né? Você cria. Então eu falo, quando a gente vai para uma luta, a gente não pode... Essa luta parou o Brasil, meu irmão. Todo mundo viu essa porra. Foi. E foi eu tinha convicção que eu nocautear ele. Eu tava muito preparado para aquela luta. E o pessoal falou, cara, mas foi a noite dele, ele foi brilhante. Sabe quando o cara ganhou o Oscar? Foi ali. Foi com todo o merecimento, porque ele é um grande lutador, né? O Anderson... Foi sinistro. Eu lembro eu lembro como se fosse ontem mesmo. Muito sinistro. Eu não imaginava que ia acontecer, que não aconteceu. Eu imagino que Ele imaginava, né? Ele disse que treinou aquele chute pra caralho, não sei o quê. É porque ele sabia da minha habilidade com as mãos, ele sabia, e eu parei, eu não mexi. Então, assim, algo que eu aprendi, né? Você, quando tá lutando, você repara, quando você tá lutando, se você é um alvo fixo, é como se eu estivesse atirando. Vamos supor, eu vou atirar um alvo mexendo, é muito mais difícil você mirar. Então, lembra, eu falo para todo lutador, você não pode nunca estar no mesmo lugar mais de um segundo. Como não? Porque quando você é um alvo, é como se fosse uma cabeça, é uma bola de futebol. Então, se a bola de futebol tá mexendo, fica difícil de você... Né? Porque essa bola de futebol ela pode vir para cima de você. Sim. Então assim, depois daquela luta eu aprendi, você nunca pode ficar num lugar mais de um segundo. Mas a própria dinâmica de como funciona ou de como foi fundamentado o esporte e as rivalidades dificulta demais. Demais, porque eu falo o seguinte, agora eu vou falar da minha teoria do ego. Lá em casa, eu tenho 3 atletas, né? Eu e a Joana eu falo que é a nossa head coach. A Joana é impressionante. A minha esposa é uma coisa de louco. Assim, a capacidade dela de enxergar o todo, se não fosse ela na minha vida, hoje eu não teria nada que eu tenho. Né? Ela literalmente é a mulher de Provérbios 31.
Você sabe o que eu tô falando, porque a mulher, eu falo que a gente tem um lar por causa da nossa esposa. Não, eu sei exatamente o que você tá falando. Minha mulher é foda. Imagina se a gente morasse só. A gente só quer um sofá, né? O sofá-cama, né? O meu computador ali. Isso aí. Então, e já era. a mulher faz o lar, né? A mulher cria um lar, ela estabelece um lar. Você recebe, então, assim, a mulher tem esse dom. Tu tá com a Joana há quanto tempo? A gente casou em 2003. Nossa 21, senhora, 22, sei lá. Caralho. Tá bom, tá me ganhando. Eu tô com a minha esposa há 22, né? Por aí. Eu vi. 22, eu tô mais ou menos assim. A gente tá mais ou menos você começou em 2004, né? Eu fui em 2003, então você imagina. Eu falo assim, é uma jornada. E eu falo que é onde... É uma história engraçada que eu perguntei pro meu pai e pra minha mãe, por que vocês separaram? Eles falaram assim, a gente era incompatibilidade de genes. Eu falei assim, uau, graças a Deus, né, pai? Você é homem e ela é mulher. Vocês não são seres compatíveis. Mas eles separaram porque eu falo que, inclusive, eu e a Joana, a gente está lançando um podcast, a gente queria depois receber você e a sua esposa. Chama-se Um Casamento a Três. O que é um casamento a três? Um casamento sem Deus, ele não é casamento, é uma união de pessoas. Então eu faço o que eu quero, eu não tenho um contrato. Exemplo, quando você casou, você assinou um contrato, não assinou um contrato? Eu me lembro que quando eu fui assinar um contrato, o cara perguntou, é comunhão de bens? Então, e eu me lembro que no início do meu casamento, eu e a Joana, você paga essa conta, eu pago essa conta. Aí um dia a gente virou e falou assim, caramba, a gente é casado ou não? Porque a gente começava a separar, né? Você faz isso e eu faço isso. Você faz isso, você faz isso. Então hoje em dia, a gente faz tudo junto. Então, pra mim, eu falo assim, tudo que eu tenho é dela, tudo que ela tem. Aí eu me lembro que um amigo meu, o pai dele é muito rico, descobriu que estava com câncer, né? Ele falou assim, preciso abrir um jogo. Ele tinha 1 bilhão de euros fora do país, que ele precisava declarar, porque ele tinha botado fora do país, porque se ele... As pessoas casam. Entendi. É uma loucura. Eu falo assim, gente, as pessoas não fazem ideia o que é um casamento. O casamento é onde a gente fala assim, cara, agora somos uma só carne. Eu não sou mais o Vitor, eu sou parte da Joana, e a Joana é parte do Vitor, né? Então, assim, nesse caso, quando a gente traz isso, né, esse princípio para a luta, esse DNA que vem de rivalidades e tudo, a gente tem esse elo. Mate o seu ego, kill your ego. O ego é o problema. Então você imagina, o lutador é um esporte individual, tem o campeão, tem o dono do cinturão, então tudo é glorificando você. Então assim, a vaidade é muito grande, o ego é muito grande. Então quando você começa a descobrir isso, então o que um promotor faz? Ele alimenta o ego. O que fez o Don King? Lembra do Don King? Lembro. Ele usava o Mike Tyson, alimentava o ego do Mike Tyson, tirava o dinheiro do Mike Tyson. Simples. É o business. Deixa eu dar o que você quer, eu te dou um dinheirinho, tamo aí, mas eu vou pegando aqui, você nem percebe. Os lutadores, eles precisam entender, e hoje muitos jogadores de futebol, eu admiro muito, hoje em dia você vê, esses caras viraram fazendo mega indústria, né? São bilionários hoje em dia, LeBron James, Michael Jordan, esses caras criaram, hoje em dia o Michael Jordan é mais do que a Nike, né? Então assim, esses lutadores começaram a identificar que calma aí, a gente pode ser mais do que isso, a gente pode ser isso, né? A gente passa a ser o esporte, passa a ser um branding, todo mundo é um branding. Então assim, esse fato, o lutador ainda é carregado, esse passa de geração em geração, essa vaidade, sabe? Eu sou melhor do que você. E às vezes não existe nenhum respeito na rivalidade. As pessoas cross the borders, né? Tipo assim, você vê um Conor McGregor, começa a envolver mulher, fala da família do cara. As pessoas perdem a linha entre até aqui pode ir, né? Então, assim, a arte marcial, ela teve uma coisa que chamava respeito. Nós nos respeitávamos, né? Existia aquele code do respect, né? Você mesmo que você não fosse com a cara do outro lutador. Um cara que eu vejo assim, o Lyoto. O Lyoto era aquele cara arte marcial, né? O Randy Couture, arte marcial, né? Existia aquelas pessoas que respeitavam, né? Aí vem aquele cara tipo Tito Ortiz, Tanque Abbott, os caras que começaram a surgir com esse entretenimento, né, do WWE. Então misturou tudo isso e hoje o reward, né, eu falo assim, qual é o grande problema? Eu vou falar aqui, acho que para a geração mais nova, tá? Isso não é uma crítica positiva. O grande problema tá que as plataformas estão pagando as pessoas, estão dando reward pelo propósito errado.
Então você começa... Eu vou falar de um cara aqui, tá? Eu não conheço ele, mas eu me lembro quando eu era pequeno, ele é um não sei o que, é um neto, né? Que era o youtuber que pulava negócio de brigadeiro, nos vídeos. Eu me lembro que o meu primo, o filho dele, você conhece o fulano de tal neto? Eu falei, quem é esse cara? Era um youtuber. E como eu sou daquela geração de Globo, a gente é da geração, né? Eu falei, aí eu fui ver um vídeo e falei assim, cara, senhor, o que você gosta desse cara? Você quer ser igual a esse cara? Você tá de brincadeira, né? Isso não é vida, irmão. Mas eles começam a fazer o vídeo, você vê, até o próprio Jake Paul, ele começou a fazer coisa de brincadeira e hoje em dia virou um boxer, né? Então assim, hoje as pessoas fazem as coisas para ganhar dinheiro. E eu sou contra isso. Porque quando a gente começa o reward ou coisa errada, então as plataformas digitais, elas deveriam reward as pessoas que fazem coisas legais, que fazem coisas que vão... Isso aqui é uma coisa super legal, você leva informação, você fala de vida, fala de história e todo tipo de história. Quantas cadeiras sentaram aqui? É Bolsonaro, é Lula. Senta todo mundo aqui para contar uma história. Você está dividindo algo legal, você está dividindo informação, contando a história. Então eu acho que a luta, ela, como tudo na vida, a gente precisa criar um estabelecimento que eu falo. Se eu começo a reward, né? Você já viu aquele ditado da mindset, do growth mindset e o fixed mindset? Então se eu falo pro meu filho, filho, você é muito bom, nossa, você é muito bom, você é talentoso, o que eu tô fazendo com meu filho? Destruindo ele. Tá destruindo ele. Isso é um estudo que é comprovado, né? De Stanford, que eles falam no estudo, é o growth e o fixed. Então como é que eu faço, como é que eu vou falar pro meu filho, você que é pai? Nossa, filho, que esforço legal. Ele, joguei muito mal. Não, você foi brilhante. Eu adorei seu esforço. Mas eu fui... Aí quando ele joga, quando ele é o cara, e aí? Eu não achei que hoje foi muito bom não, cara. Porque, não é que tava fácil. Mas sabe aquela jogada? Poderia... Você tem que fazer de uma maneira onde você não... Porque todo mundo tá elogiando ele. Você faz aquilo aqui, ele se acha o cara. Ele se acha melhor que todo mundo. Poderia ter sido melhor. Você não deveria ter comemorado daquele jeito. Você deveria ter comemorado diferente. Né? Então, assim, como é que a gente estimula a próxima geração ela crescer melhor? Então, acho que hoje, exemplo, o que eu morro de rir, né? As pessoas lutam para ganhar o bônus de nocaute. Ele foi inteligentíssimo da noite, ele dá o bônus de nocaute. Eu não nocauteio porque eu vou ganhar o bônus, eu ganhei o bônus porque eu nocauteei. Você entendeu? Então se eu começo a bonificar a pessoa por aquilo, eu acho o seguinte, não tem uma medalha na Olimpíada de esforço. Deveria ter uma medalha de ouro de esforço. Quem foi o mais esforçado? Né? Você lembra daquela cena daquele cara que ele termina a Olimpíada, ele vai mancando até o final e a galera vibrando? Na maratona. Deviam ter dado a medalha para aquele cara. E criar uma medalha na Olimpíada de esforço, mas a gente não tem mais isso. A gente hoje em dia, a gente está colhendo tudo que a gente investiu. Hoje a gente tem uma geração o quê? Mais frágil. A geração está mais frágil. A geração... Por exemplo, você sabe qual o número de suicídio entre os homens? Cara, eu sei que é enorme. A cada 100 mil homens, 24 se matam. É 6 vezes mais que a mulher. Por quê? Você lembra quando você era pequeno? Homem não chora. Homem não mostra fraqueza. Lembra eu me lembro daquele filme, como é que é? O Karate Kid, né? Tinha o Cobra Kai, né? Homem não chora. Ele mostrava... As pessoas estão muito mais para esse lado do Cobra Kai, né? Isso aqui. Então, assim, o mundo está muito mais para esse lado do que para o outro. O outro é fraco, o outro é frágil, o outro... Né? Então, assim, o homem hoje não tem essa noção de fragilidade... Não está na minha vulnerabilidade. Está em com quem eu vulnerável sou. Eu não posso não ser vulnerável. Então, assim, eu acho que essa coisa da luta, de ser macho, de ser isso, provocativo, de mostrar... as pessoas acham, né? Tipo assim, na provocação, né? Negócio da minha luta lá, você não vai responder? Como é que você não vai responder o Vanderlei? Você não vai responder o fulano de tal? Não, cara. Eu não preciso responder as pessoas. Eu não preciso... ir até onde ele se encontra, porque cada um tem um estilo, entendeu? Eu sou assim, eu falo o seguinte, o seu dinheiro mostra aonde estão os seus valores. O dinheiro só revela quem é que você é. Porque o dinheiro, você começa a comprar coisas que você não precisa. Para que você vai ter 20 carros?
A não ser que você tenha uma coleção, você aluga. Assim, eu acho que hoje as pessoas elas compram as coisas para impressionar as outras. Entendeu? Eu também acho. Boa medida. Então, assim, a luta mexe muito com a vaidade, com o brio, né? O macho. E as pessoas que estão ali, elas querem ver o quê? Elas querem ver algo que dentro delas, né? Quando eu vejo um cara, mata ele, cara, você pode torcer diferente. Entendeu? Porque existe uma pessoa por detrás que, cara, aí depois vira. E pior que depois no final fica todo mundo amigo. Por quê? Né, no caso, bate. Eu acho que as pessoas tinham que ser aquilo que elas são. Você quer ser um bad boy? Seja um bad boy. Eu respeito você ser um bad boy. Agora, não tenta ser os dois, entendeu? Não tem como. Então, assim, eu acho que isso falta na luta um pouco, sabe? Isso carregou de geração para geração até hoje. Essas provocações, elas acabaram se tornando parte do DNA, de certa forma, do esporte, talvez, do MMA, eu quero... não só do UFC, acho que do esporte em geral. Essas provocações, elas já fazem parte do jogo e poucas pessoas fazem. Poucas pessoas... Isso é interessante, que o cara é bom nisso. O Conor McGregor é bom nisso. Ele é um dos melhores que tem em marketing, né? Em fazer uma luta ser esperada pela audiência, porque ele fala um monte de merda. Ele vai pra cima e fala um monte de coisa e a galera fica, porra, tomara que seja mesmo, que ele enfia a porrada no outro. Ou tomara que o outro enfile a porrada pra ele calar a boca. Mas isso que é interessante, mas para pensar. Das últimas lutas deles, quantas ele ganhou? Sim, mas ele é bom de falar. Então, as pessoas, o mundo, reward, o mundo... As pessoas estão recompensando as pessoas que fazem coisas, né, que, de repente, não seriam certo. Eu não estou dizendo que não tem que ter a provocação. Eu estou dizendo o seguinte, a provocação vai até que ponto? Até onde passa a ser um ofensivo? Vai até falar onde... da tua mãe. Exemplo, você prefere tomar um soco na cara ou que a pessoa faça uma provocação para sua filha ao nível mais chulo que você pode ser? Só mais tomar um soco na cara, então, né? A gente tem que entender que as palavras, elas não voltam. O que o Dana tá fazendo, ou fez, né, ao longo do tempo, que teve um sucesso. O UFC ficou gigante. Todo mundo sabe o que é MMA hoje em dia. Mas lembra, às vezes você pode ser conhecido, mas você pode ter não desfrutar daquele conhecido, daquela fama, entre aspas. Então, assim, eu falo que toda fama ela tem que ter um retorno, né? Ela tem que ter um retorno. Você fala assim, um ator de Hollywood, ele é muito famoso, mas ele ganha por aquilo. E às vezes um atleta é muito famoso, mas ele é mal pago por aquilo. Então, assim, o modelo, né, de negócio, eu falo que, quando eu falo de esporte a gente fala, existe um pós-carreira, existe uma aposentadoria, e todo mundo tem algo, né, assim, qual o benefício que é? Então, assim, o esporte para mim é o cuidado. Exemplo, eu acho muito violento o MMA. Ele deveria ser menos violento. Vamos falar do futebol americano. O futebol americano, você vai ver como é que ele era feito antigamente. O capacete era quase foi aumentando a proteção em prol do atleta, né? Eu me lembro que, se você ver minha primeira luta no UFC, eu tô dando uma cotovelada naquele cara sem peito, assim, pum, pum, pum. Só que eu comecei a sentir meu cotovelo entrando assim, como se fosse uma areia, uma coisa jelly, sabe? Eu senti. Aí eu olhei para baixo e eu vi ele sangrando e ele meio que pedindo para parar. E o juiz não parava a luta, que era o John MacArthur. Eu falei, você não vai parar a luta? Eu olhei para ele, você não vai parar a luta? Ele olhou e separou. Tava no começo, era o UFC 6, né, 12, sei lá, 11. E foi tudo assim, meio que sequência. As regras foram botando luva, não pode chutar se botar isso. As coisas foram acontecer. Cara, eu olho pra trás e falo assim, cara, como eu consegui fazer esse esporte? Como? Eu tinha 18 anos de idade, 19. Como eu fiz esse negócio tão violento? E eu não sou violento. Aí eu falei, na realidade, acho que todo mundo tem um savage, né? Todo mundo tem
Na realidade, porque eu era apaixonado por esporte. E eu sempre entrava com luva, eu entrava com todo atleta, porque eu vim do tênis, eu fiz muitos outros esportes. Então eu acho que a luta, eu me lembro que a gente competia com WWE, lembra aquela coisa? E o pessoal achava que era verdade. Eu falei assim, pelo amor de Deus, isso aí é novela, né? Nossa, alguém achava que era verdade aquela porra lá? Americano. A gente tá falando daquele que tem o John Cena, por exemplo, pra você saber do que a gente tá falando aí, que tem o Undertaker, né? Pô, o cara acreditar que o Undertaker é pra valer. Eu falava, como é que um cara pode ver, né? Naquela época a gente falava UFC, ninguém ia nos UFC, né? Aquela coisa. Eu falei, como é que você pode ver um evento daquele e não querer ver isso, né? E a gente foi ganhando notoriedade, mas eu acho que o MMA... Ele tem uma história no passado, assim, essa raiz, né? Tipo assim, esse cara é raiz, né? A gente fala assim de Pelé, Zico, Garrincha, raiz, né? Futebol raiz. Hoje, às vezes, você fala o cara tá fazendo futebol porque ele quer ganhar dinheiro, né? Naquela época não tinha dinheiro. Eu me lembro que me ofereceram, logo depois da minha luta com o Tank Abbott, me ofereceram um contrato de $2 milhões. O Muhammad Ali, eles fizeram um encontro meu com o Muhammad Ali, e fomos jantar e tal, tava na mesa, o Muhammad Ali com o tradutor, o cara que falava pra ele, sentado, aí os caras botaram um contrato, né? Aí falou assim, Vitor, queremos assinar com você. Eu falei, que legal. Aí quando eu olhei o contrato, $2 milhões, eu falei, uau, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe... É agora. Aí eu falei, eu vou poder fazer o UFC? Ele, não, você vai ter que largar o UFC e virar boxer. Entendi. Cara, aquilo foi um corte no meu coração. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não consigo. Porque eu amava, eu falei assim, meu sonho era... Eu tinha certeza que o MMA naquela época ia ser o que era hoje. A gente foi banido do pay-per-view. Caraca. Nossa. A gente foi... Podia ter filme pornô no pay-per-view, mas não podia ter UFC. E naquela época, que era violento. Então, assim, hoje ver eles trazerem de volta essa mesma regra do cotovelo, cortou meu coração. Porque eu falei, quem são as pessoas que estão ali determinando que regra é que... Tem alguém como eu? Eles me ligaram e perguntaram, Vitor, o que você acha dessa regra? Então eu acho que falta, né? É legal eu estar lá como o Hall of Famer. É muito legal, eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Mas será que eu estou contribuindo com o meu esporte? Porque eu não poderia aprovar essa regra de jeito nenhum. Porque é uma regra que é muito violenta, entendeu? Diminui a carreira do cara, pode ter lesões que não são reversíveis, mas às vezes, como você está em busca do milhão, como você está em busca da fama, as pessoas às vezes não pensam na consequência. Então eu falo para todo mundo, exemplo, a gente estava brincando, né, de açúcar, eu falo para os meus filhos, qual o seu propósito? Eu quero ser um campeão, eu quero fazer Olimpíadas. Então eu estipulei para eles o caminho. E eu falo que ninguém quer o caminho estreito. Todo mundo quer o caminho largo. As pessoas querem ter o que você tem, mas não querem fazer. Não quer passar pelo que passamos. Então assim, eu falo que todo sucesso existe um caminho estreito que leva ele. Posso dizer que nem todos, né? Mas assim, até você fazer, até um criminoso, ele precisa ser muito bom na criminalidade, né? Senão roda. Senão ele não consegue ser um... Então tudo, na realidade, é um caminho estreito. A pergunta é, aonde leva esse caminho? Né? Qual é o final dele, né? Então assim, isso é uma coisa que eu me preocupo com o que eu faço. Hoje eu vejo que as pessoas não pensam na consequência. E eu hoje, por tantos anos... Né, eu entender o que o meu corpo, né, passou, o que meu corpo teve que passar, né? Porque eu posso falar, eu fiz parte do início, do meio e agora um pouco posso falar do final, né? Em 2018 foi a minha última luta, né? Foi nessa transição. E eu olhando hoje, eu vejo que os caras querem ser mais influenciador do que lutador. Então assim, o lutador é um influenciador, você entendeu? Você não precisa tentar ser um influenciador, você é um lutador. É o único esporte que você não joga, você luta. Então você tem que levar muito sério. Você joga futebol, você joga tênis, você não joga luta. Porra, mas assim, o teu apelido virou fenômeno, porque tu era muito novo e tu arrebentava os caras em
segundos, assim. Tem luta que... Tem algumas lutas tuas que acabam com menos de 1 minuto, né? Menos de 1 minuto. Porra, E tu falou assim, cara, eu não sou um cara violento. O que acontece ali, então, quando solta a coleira do Vitor Belfort dentro do octógono? Especialmente quando tu tá novinho ali, tu tinha 19 anos, acho que na primeira vez que tu arrebentou o cara em 42 segundos, alguma coisa assim. O que acontece ali, então? Tem o jogo mental, como é que funciona? Por que tanta energia e explosão, assim, logo de cara? O que acontecia contigo ali? Porque isso é incomum, tanto que o teu apelido virou fenômeno. Eu falo que o medo, ele é algo... O medo, ele é algo que a gente não pode não sentir, né? Quando a gente fala com medo, se alguém trouxer um leão para cá agora, né, se entrasse um leão para cá feroz, todo mundo ia sentir medo, né? Ele ia comer quem? Né? O mais otário, o gordão. Assim, na realidade, quem que ele ia atacar, né? Às vezes você acha que... Na realidade, mas como é que a gente vai se defender? Como é que a gente vai fazer? Eu ia ficar atrás de tu e deixar o gordão ali, ó. Brincando, mas a ideia, quando eu quero dizer isso, é que o medo... Eu falo que o medo é uma gasolina. Como é que você usa ela? Então, vamos supor... Quando você entende de Fórmula 1, né, eu fui compreender isso quando eu comecei quem não gostava do Ayrton Senna? E eu me lembro que às vezes o Ayrton Senna, ele não colocava gasolina. Né, ele ficava sem gasolina e o pessoal falou, ele não vai botar gasolina, tá acabando a gasolina. Ele botava na hora certa a gasolina. Ele tinha umas estratégias muito interessantes. E eu depois descobri que a gasolina, ela pesa mais o carro. Então tem a hora de colocar, ele sabia a hora de colocar gasolina. Então, muita gasolina, de repente, na hora errada, você vai ficar com o carro, não vai estar veloz. Então, ele precisava passar aquele carro e depois ele botava gasolina, né? Assim, mas ele tá botando gasolina agora. A gente não fazia ideia, a gente estava em casa, mas o que eu gostava de ver o Ayrton Senna é que ele corria para ser o primeiro. Ele não corria para fazer ponto igual era o da McLaren, aquele cara, assim, o Prost, né? Ele queria ganhar, ele era então, o medo dele fazia ele ser mais corajoso, né? Assim, fazer certas coisas que, inclusive, ele se arriscou muito, né? Mas, infelizmente, a gente perdeu ele, né? Então, eu falo que o medo, ele foi um grande aliado meu quando eu descobri ele. Então, o medo, ou ele entra no tanque e vira uma energia, ou as pessoas pegam a gasolina e jogam nela e tacam fogo. Então, o medo, ele é um aliado, ele nunca é um inimigo. Então, eu acho que no início eu tinha tanto medo que eu falei assim, cara, eu vou acabar com isso. E era o meu dom, né? Então, assim, Deus me deu esses dons, ao mesmo tempo me deu algumas criptonitas. Então, você tem que saber lidar com esse... Todo mundo tem uma criptonita, né? Então, eu sabia... Eu acho que o medo me ajudou muito a decidir, a definir, porque você tem aquele momento, então você não pode... Cada um tem um estilo de luta, né? Então, eu me lembro que quando meu irmão falou assim, quando você não luta como o leão, tipo, o leão ele ataca, né? Outros animais eles caçam diferente. Se eu tento ser um animal que eu não sou, a tendência a minha probabilidade de perder é muito grande. Então, eu gosto de focar sempre naquilo que eu sou bom. Então, na minha carreira, quando eu olho para minha carreira, quando eu deixei de ser leão, me custou muito caro. Né? Né? Então, assim, essa era... Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos que saber qual é a nossa... Aonde está o nosso strength, né? Onde está a minha força, onde está a minha capacidade de executar. Se eu sou um atacante, eu não posso ser um lateral direito, né? Mas o lateral direito não pode ser um atacante, né? Quando a gente olha para o Ronaldo... A gente lembra como é que ele atacava. Então, se o Ronaldo tentar ser um cara do meio de campo, ele deixa de ser o Ronaldo, né? Então, assim... Mas numa luta, claro que, assim, eu sou só um espectador, mas eu fico imaginando que uma luta, ela vai ter, ou na ideia, nas estratégias possíveis numa luta de MMA, existem estilos por exemplo, teu negócio era ir pra cima do cara e arrebentar o cara. Tem o cara que fica esperando o cara gosta de lutar no chão. Tem o Lioto que fica parado esperando o cara vir. Contra-ataque, E eu fico pensando se não é tipo
de um jeito mais complexo, um pedra, papel e tesoura. Tipo, o cara que tem o teu estilo, ele tem vantagem contra esse estilo e desvantagem contra aquele e aquele, né? O segredo imagina uma música, assim, essa música é esse beat aqui, ó. Essa. Então, assim, eu falo que música é como se fosse som, é como se fosse uma onda de som. E por isso que estratégia é importante, né? O que você faz... Porque às vezes você vê um time muito bom, e esse time muito bom, ele pede para um time muito ruim. E o time muito ruim ganha, assim, sim. São matchups. Só que por isso que tem as estratégias, né? Assim, você tem que saber usar a sua força e saber a sua criptonita, né? Então, pois assim, no teu caso, é aquilo que você falou. Assim, se você deixar de ser você, as coisas pioram um pouco. Pior. Mas, se você for usar sempre o mesmo estilo de luta, o teu oponente, ele pode... Não é nem se adaptar, tu pode ser colocado pra lutar com um cara que simplesmente tem um matchup diferente e vantajoso. Isso. E aí fica difícil. Por isso que luta você tem que saber com quem que você vai lutar em determinado momento, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que... Por que esse cara não luta com esse cara? Entendeu? Porque não é vantagem pra ele. Então, assim, lembra, é um business. Não é diferente. Por isso que eu falo, deixa de ser esporte. Entendi. Então, assim, a luta... muitas coisas são favoritismo, entendeu? Tipo assim, o cara, vamos supor, o Mayweather decide com quem que ele vai lutar. Mas no futebol... Você não decide com quem você vai jogar. Tem um campeonato, né? Hoje em dia tem lá o PFL, que cria um campeonato. Então hoje tem vários formatos. O formato do business, ele tem que entender. Você é um lutador, mas você também é um empreendedor. Você é um lutador, mas também você negocia contratos, né? Então tudo... o esporte, por isso que você gosta do esporte antigo, porque quando a gente fala da minha época, né, que você era muito raiz, né? Hoje já o futebol, já o cara fala assim, cara, esse jogo não é importante, então não vou dar o meu melhor. Quantas vezes você tem um time e você fala, pô, aquele cara não tá jogando, tá dando migué. Estão poupando o jogador. No caso do Flamengo é sempre jogaço, porque o elenco do Flamengo é sacanagem, tá? Mas você tem razão, assim, diferente. Eu concordo, o Flamengo mesmo é o Flamengo, né? Vem do Zico, né? Não tem jeito, né? Eu quero usar aquela camisa 10, ele tem que... meu irmão. Né? Representa... Por isso que quando a gente fala de time, né? Quando a gente fala de time, a gente carrega essa bagagem antiga, né? Só que a gente sabe que a geração de hoje, eu falo que é uma geração mais, digamos, é uma geração mais frágil, é uma geração mais assim, não é justo, entendeu? Eu posso fazer... Tipo, quando eu vejo uma pessoa jovem, assim, um cara fala assim, o que você quer ser? YouTuber. Mas eu acho bacana, eu falo assim, que legal. Mas por quê? Porque eles ganham dinheiro. Eu já não acho legal, entendeu? Tipo, assim, o problema é que hoje em dia, o jovem, ele quer ganhar dinheiro. E na época que a gente fazia uma coisa... Não era pelo dinheiro, era pela paixão. Até porque naquela época, eu podia ter jogado tênis, eu podia ter jogado futebol. Eu escolhi luta. Alguma coisa me atraiu ali na luta. Era o medo, era a insegurança, era empreender, era uma coisa nova. Eu acho que isso vai dar certo. Era aquela coisa, será que vai dar certo?